Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, gente. Bom, estamos aqui, né, para mais um episódio. Hoje eu tô com a Miriam Fischer, ela é dubladora, atriz, diretora de dublagem também. Bom, Miriam, desde já eu já queria te agradecer, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado bater esse papo com a gente. E sinta-se bem à vontade, tá bom? Ah, Obrigadão mesmo. eu que agradeço. Oi, gente, tudo bem? Eu queria que você começasse, né, Miriam, a contar como que você entrou na dublagem. Você, assim, já gostava dessa parte de atuação? Como é que foi para você? Eu comecei bem novinha, com 9 anos, fazendo algumas participações em novela, figuração, né. Uhum. E aí eu fui fazendo um teste aqui, um teste ali, até que eu fiz um papel bem legal numa novela chamada Vejo a Lua no Céu. Depois, no ano seguinte, eu fiz um papel numa novela chamada Locomotivas. E Sim. aí nessa época, a Ângela Bonatti estava procurando uma menina para fazer uma pré-adolescente numa série. Naquela época, criança era adulto dublava criança, né. Uhum. As mulheres, em geral, dublavam meninas e meninos. Não tinha, assim, criança regularmente na dublagem. Tinha pontualmente. A Disney, né, o Telmo Avelar, né, o Telmo, ele dirigia as crianças e tal, era a Turma do Mickey, alguns filmes para Disney e tal, mas não, assim, era bem pontual a história. Aham. E assim, e aí eu fazia novela, né, isso era na Globo, e aí eu fiquei, assim, louca para fazer dublagem, mas todo mundo falava: "Ah, muito difícil, muito fechado, não sei o quê". Até que, de repente, a Ângela foi lá na Globo e a diretora de elenco de lá, a Guta, me indicou. Aí eu Uhum. fui fazer um teste. Eu tinha feito um teste também uma semana antes, que o Cláudio Cavalcante, que me indicou, que me levou para fazer um teste com o Telmo mesmo, para um filme, um desenho da Disney, e ele falou: "Olha, eu gostei muito de você, mas você não consegue manter", porque eu tinha 12 anos, Novinho. e a personagem era menorzinha. Ele falou assim: "Você ainda não tem experiência para manter a sua voz realmente pequenininha o tempo todo, então eu vou trabalhar com você numa outra ocasião, tal". Aí uma semana depois pintou esse teste lá, fui na Peri Filmes com a Ângela e passei. E aí Uhum. comecei a dublar essa série e comecei a dublar. Nisso eu já É. fazia teatro, Uhum. né, já fazia TV, teatro, depois fiz cinema, mas tudo isso corria paralelamente. Ah, mas você depois, ainda continuou com teatro ou você, assim, se dedicou mesmo à dublagem, né? Não, eu continuei com teatro por bastante tempo, e aí até fui fazer teatro em São Paulo, até dublei lá um pouquinho. Isso Uhum. eu acho que foi em 82 que eu fui em São Paulo. Aí depois eu voltei para o Rio, e aí eu falei: "Bom, eu atiro para todos os lados, então agora é hora de mirar num ponto só". Focar numa coisa só, né. Aí fiquei dublando, ainda fiz teatro e tal, que isso é uma coisa que não sai da gente, né. Eu imagino que seja uma correria, né, Miriam, porque, a dublagem já exige bastante, né, e você acho que conseguir equilibrar dublagem, teatro, deve ser bem complicado, né. É complicado porque, a direção exige muito, entendeu. Então, assim, não dá para você dirigir, dublar, fazer teatro, fazer um monte de coisa, é muito complicado, né. Uhum. Até dá, mas, é uma vida bem agitada, como foi minha vida o tempo todo, né. Imagino, imagino. Entrando um pouco, assim, nos seus personagens, eu queria começar a falar, né, da Bellatrix. Como é que foi para você dublar ela? Você chegou a fazer testes? Como é que foi para você? Eu já tinha dublado essa atriz na Fantástica Fábrica de Chocolate.
nessa última versão, né, porque eu tinha uma versão da fábrica de a Fantástica Fábrica de Chocolate, há muito tempo teve uma versão mais antiga, né, e que eu dublei também. Dublei a Uhum, menina que, inchava, comia, ficava, enfim. Aí depois eu dublei a mãe do menino que era essa atriz. E aí depois eu fui fazer o Harry Potter. Não me lembro se teve teste, se não teve, sinceramente não me lembro. Mas eu uhum. já tinha dublado essa atriz. Aí fui fazer, e foi muito legal, que ela é muito boa, né. Sim. Já eu dublei algumas outras coisas dela, mas hoje em dia quem dubla mais ela é a Andrea Morucci. Aham. Sim. Eu já tive com a Andréia aqui também, é uma pessoa muito simpática, e foi bem legal. Uhum. E você fez também uma série que era, assim, dizer, infantil, que eu gostava muito, que foi Boa Sorte Charlie, né, também. Como é que foi Ah. para você? Nossa, eu adorava aquele seriado. Era muito divertido. Eu adoro comédia, sabe, adoro, adoro comédia. E foi muito divertido, extremamente divertido. Foi uma série bem longa, né, de muito Foi. tempo. Foi muito legal mesmo. Eu Ela durou amava. bastante. Nossa, eu adorava, gente, eu adorava. Uma pena quando acabou, né, mas Ah, fazer o quê? é uma pena. E hoje em dia as séries duram pouco, essa até que durou bastante. É, é. As Poucas séries séries eu acho que, assim, tão assim até hoje, né, com muitas temporadas, eu acho, né. Hoje em dia antigamente era assim, eram 13 episódios por ano. E aí, várias temporadas e tal. Mas aí o que que acontece? Hoje em dia é tudo, você pega uma série, de repente são 4 episódios, 6 episódios, é tudo muito rápido, né. uhum, sim. E também, né, continuando nos seus personagens, a série que, né, finalizou agora, que foi Stranger Things, né. Como é que foi para Ah, você fazer? muito legal, porque a Winona Ryder ficou um tempo afastada, né, aí depois começou a voltar, dublei ela em algumas coisas e de repente pintou essa série e eu achei muito legal, eu gosto muito de dublar ela. Acho ela uma atriz muito boa, Uhum, é sim. e eu amei. Não imaginava que faria tanto sucesso. Nossa, Stranger Things tem um público gigante, né, bem grande mesmo, assim. É. As pessoas chegam a te parar, assim, Miriam, por conta, assim, de séries, né, como Stranger Things, né, por exemplo. As pessoas reconhecem muito a minha voz. Aí, às vezes, a pessoa começa a ficar, assim, meio estranha, é que ela tá querendo, às vezes, sabe que conhece, não sabe de onde, É que fica nessa. imagem, né, É. acho que isso. Mas algumas pessoas me param mesmo, porque já conhecem através da internet. Então, Uhum, às vezes, no shopping, aí pede para tirar foto e tal. É bem comum isso. E é sim. bem legal, as pessoas são muito carinhosas, muito fofas, sabe. É muito legal, Eu muito acho que legal. as redes sociais também, acho que ajudou bastante nessa questão de divulgação, né, dos dubladores também, né. Bastante, bastante mesmo, né. Antigamente nem reconheciam pela voz, nem nada, assim, sei lá, a dublagem não era tão, reconhecida, eu acho. Uhum. Mas, hoje em dia, e às vezes, por exemplo, eu entro no Uber, a pessoa está olhando para frente, não está me vendo, aí começa a conversar, e aí começa a reconhecer a voz, né. Sim. Nossa, isso deve ser bem legal, né, imagino. É. Aí vai alguns falar: "Ai, parece que eu estou falando com a televisão". Você também fez as Crônicas de Nárnia, né, o Sim, sim. você fez a Jade, como é que foi? É a feiticeira branca, né. Sim, isso. Bem legal, a Tilda é uma atriz maravilhosa, né. Então, assim, foi bem difícil e bem legal também. Eu amei fazer. Sim. Tem algum personagem, por falar em difícil, que você tem, assim, que tenha sido muito desafiador para você, tenha sido difícil, assim, de dublar? Tem, olha, por incrível que pareça, a Jane do Tarzan foi muito difícil.
foi muito desafiador e foi muito legal. Uhum. Por a direção do Garcia Júnior, e ele dirige maravilhosamente bem, e eu achava que eu não estava indo até onde ele queria, que eu não estava conseguindo, mas, assim, depois de pronto, eu achei muito legal. E eu costumo ser muito crítica com o meu trabalho, mas eu amei. Você assiste o que você faz? Que tem gente que não gosta de assistir, né. Às vezes, eu tenho tido muito tempo não, né, infelizmente. Mas, por exemplo, meu marido vê muita série, muita série. Aí ele às vezes fala: "Ah, você dublou isso aqui?" Aí eu: "Ah, é?" Aí eu paro: "Ah, é? Aí eu tô me lembrando." Aí eu paro, vejo um pouco e tal, que ele vai assistindo, né, aí ele vai me Uhum, mostrando. sim. É, uma outra série que você dublou também, que é uma série que eu gosto muito, que é Silo, que você fazia Ah, é dublar a verdade. Juliette. Nossa, essa série é muito boa. Eu É, adoro essa atriz, Rebecca Ferguson, ela é muito boa. Ela é uma camaleoa, ela tá diferente em cada papel que ela faz, sabe. uhum, Assim, ela é muito boa e eu adoro dublar ela. Adoro, já dublei muita coisa dela. sim. É Talvez uma tenha série bem legal. muito legal. Talvez tenha sido uma das atrizes que eu mais dublei filmes. Uhum, sim. É porque às vezes acaba, né, mudando, né, e tudo mais. Você também fez The Boys, né, The Boys, JJ Sim, também, né, sim, então sim, spin-off. sim, também é uma série bem interessante. Eh, eu quero assistir ela inteira, porque Ainda não chegou a assistir, né? eu não assisti toda, só um pouco, mas eu quero, tá na minha lista para assistir. Assim, você também já dublou, alguns jogos, né, Miri? Você dublou Sim, Last of Us, você dublou LOL. Assim, sim. porque assim, a dublagem de um filme, de uma série, ela é diferente, né? Vocês têm a imagem ali e tudo mais. É assim, qual é a dificuldade assim que talvez você encontre em dublar um jogo? É a falta da imagem? Como que é assim para você dublar um jogo? Por exemplo, The Last of Us foi um que a gente até dublou com algumas cenas com a imagem. Foi bem legal e bem diferente. Mas LOL, por exemplo, eu não tenho a imagem. Às vezes você tem em geral, não é só LOL, qualquer game, você vai ter no máximo a foto da sua personagem e tal, Uhum, para você entender um pouco, mas, geralmente você faz pelo som que você ouve, entendeu. sim. Então, assim, é sempre uma surpresa até, porque eu nunca, também sei como é, às vezes eu não me lembro como é que é a cara da personagem, aí quando eu vejo, assim, "Uau, eu dublei, nem sei, ah, é do jogo", bem legal. Ah, ele foi uma surpresa, assim, bem legal. Sim. Eu imagino que deva ser difícil, né, para dublar um jogo, porque acho que tendo a imagem para vocês facilita mais, né, do que somente o áudio, né. É, mas eu acho game, mais difícil de você acertar, entendeu? Porque você Uhum. não tem muita referência. Mas tem a direção, né, a direção vai te orientando. E Você já aí chegou a dirigir games? games não, Não. não. E como é que é, assim, para você a parte de direção, Mia? Como você, assim, às vezes, né, porque tem dubladores que já têm, às vezes, né, o costume de dublar tal personagem, mas como que você faz, assim, essa seleção, né, de dubladores? Você é exigente? Como é que você, lida com essa parte de direção, assim? Não, a escalação, às vezes, já vem pronta, né, dos principais, ou é o cliente que pede, ou, aquela pessoa já dublou várias vezes, você põe, né. O que você vai fazer mais de escalação são os pequenos papéis, às vezes os coadjuvantes, né. Assim, quando eu comecei a dirigir, eu queria minha meta era fazer de cada filme uma obra de arte.
Aí Uhum. depois você, tem o contato com a realidade mesmo, né, que é tempo, prazo, pessoas, enfim. E aí eu descobri o seguinte, que se eu consigo tirar da pessoa o melhor que ela pode dar, já é maravilhoso. Uhum. Entendeu? Já é maravilhoso. Se tirar a pessoa ali da zona de conforto, daquele negócio que ela sempre faz, e exigir um pouquinho, e ela te entregar isso, aí já é maravilhoso, já valeu a pena. Sim. E como é que é, assim, o processo, né? Você geralmente estuda, né, aquele filme ou aquela série, como é que funciona, assim? A gente assiste o filme, né, ou a série, o episódio, a gente assiste. Para você dirigir, você tem que ter visto, né. Você tem Uhum. que entender a a trama, os personagens. E aí você vai dando orientação para quem vai dublar, que viu na hora, né. Quando a gente entra no estúdio para dublar, a gente não viu o filme, né, então as pessoas entram, Vocês não têm nem noção de roteiro nem nada, né? nada. Aí a gente, o diretor é fundamental para orientar, entendeu. Uhum. Então quando eu entro para dublar, eu preciso muito do diretor, e quando eu estou dirigindo, eu preciso orientar as pessoas. Por você não ter essa, né, essa noção, né, o dublador, no caso, não ter essa noção, como é que você faz, assim, Miriam, para gravar, né? Porque você tem que olhar o texto, você tem que olhar a imagem. Como é que você concilia tudo isso? E assim, porque tem o prazo, né, do que você tem para fazer. Não, a gente ensaia uma, 2, se precisar mais, aquele trecho, é um trecho pequeno. Aí você Uhum. vai observar o gesto, né, do ator, a intensidade, como é que ele está falando, vai ver, mas isso tudo tem que ser muito uma percepção muito rápida, tá. Não é uma coisa que você tenha todo o tempo do mundo, não. Mas você em, vai, 3 ensaios no máximo estourando, você tem que perceber Uhum. rapidamente tudo isso, a intenção, onde ele vai falar mais forte, qual é a palavra que ele está frisando, o que que ele está querendo passar, enfim, né, a intenção e a história e tal. E você com a ajuda do diretor também, claro, né, aí você vai, entender aquela cena, aquela pequena cena rapidamente, e vai reproduzir. Sim, é claro que você tem que olhar os 2, né, tanto o texto quanto a imagem. Mas você foca geralmente mais no quê? Na imagem? Você acha que talvez facilite mais para você, no caso? Não, eu leio a frase, eu leio um pouquinho antes e aí eu fico olhando para a imagem, já com Uhum, essa frase na cabeça, entendeu. Se sim. eu quando eu posso, eu leio antes, rapidinho, o diretor fala: "Vamos para o trecho tal", né, que é no caso aqui é o loop, que a gente chama de loop, em Uhum, São Paulo é o anel. Loop 30, aí eu vou lá rapidinho, já já dou uma olhada na cena e quando passa eu já olho a imagem, entendeu. sim, sim. Por isso É, que fala que dublador tem péssima memória, porque a gente meio que decora na hora e descarta. Decora e descarta. São anos, e no meu caso, é quase 50 anos lendo, decorando e descartando, lendo, decorando e descartando. Aí quando você vai ler um livro, a tendência é você ler e descartar, entendeu? nossa, Aí eu penso: "Não, isso aqui eu quero firmar, eu quero firmar". Eu acaba sendo um exercício, né? eu mando mensagem para o meu cérebro de que eu quero decorar aquilo, reter aquela informação, Uhum. né, então Imagino que acaba sendo um exercício, né, porque como você precisa, né, focar em várias coisas, então é bem porque complicado. você não vai ficar decorando, já pensou decorar todos os filmes que eu Nossa, dublo? não tem nem como, né? Não dá, então você tem que descartar, porque você não vai encher a gaveta do seu cérebro ali com essas coisas, então você
Decora rapidinho, descarta. Decora rapidinho, descarta. E é isso. Nossa, que loucura. E assim, Mira, você na dublagem, você faz outras coisas, é comédia, é ação. Como é que faz para virar essa chave, assim? Já teve momentos de você, sei lá, confundir algum personagem? Não, na verdade, você vai seguir o original. Ele vai te pontuar as coisas, então não tem muito problema, entendeu? Aham, Se ele é engraçado, você vai nessa linha, se ele é dramático, você vai nessa linha. E aí o personagem vai te pontuar, o ator vai te pontuar, sabe? sim, entendi. Agora falando, eu queria que você falasse também um pouco sobre o projeto, né, do Nossas Vozes. Como é o que é, né, o projeto e como é que surgiu nessa ideia? Pois é, foi o seguinte, foi na pandemia, né, que começou. Na verdade, São Paulo começou com um projeto na pandemia para ajudar os dubladores paulistas a montar um home studio para poder continuar trabalhando. Foi um projeto bem legal que eles fizeram. Uhum, E a gente aqui tinha um colega nosso que estava doente e que precisava de muito apoio, porque ele tinha que ter muitas coisas. Então, assim, muito material para a recuperação dele, tanto sim, remédio quanto pomadas, óleos e a própria cama de hospital, um monte de coisa. Então a gente de 6 em 6 meses, a gente se reunia e comprava todos os suprimentos que ele precisava, gaze, sabão especial, tudo que ele precisava. E a gente começou a fazer isso. E foi bem legal. Aí eu estava conversando com um amigo meu, que se chama Homero Menezes, uhum, e que é super fã de dublagem também e tal. E aí eu estava conversando com ele, falando: "Ah, eu tenho que arranjar, 2 colchões de casca de aquele para não dar escara, né, pra sei. você". Aí eu falei: "Ah, a gente vai fazer vai dividir, né, e tal". Aí ele falou: "Ah, não, eu quero eu faço questão, eu quero ajudar também e tal". E a gente começou a conversar sobre isso, né. Eu falei: "Pois é, a gente de 6 em 6 meses se reúne e às vezes as pessoas, também estão em dificuldades financeiras, é complicado". Aí eu falei: "São Paulo teve um projeto bem legal, a gente pensou em usar a mesma plataforma que eles usaram e tal". Aí ele falou assim: "Olha, eu quero ajudar. Eu vou fazer a plataforma, eu vou montar, eu vou fazer, e eu também tenho um nome, eu tenho o Nossas Vozes, eu tenho esse nome, eu posso emprestar para vocês, e a gente faz esse projeto". Então essa ideia surgiu para ajudar esse nosso amigo que estava numa situação difícil, ele tinha tido AVC, estava Uhum. com metade do corpo paralisado, Nossa. uma situação bem complicada. E aí surgiu para ajudar ele, só que infelizmente ele faleceu antes de ser ajudado pelo projeto, mas ele estava sendo ajudado por nós, né. Uhum. E aí surgiu o projeto para ajudar justamente, ah, pessoas em situação de vulnerabilidade, idosos, dentro da dublagem. E aí o Homero tomou a frente mesmo e ele, o Marcos e a Sara, o Marcos é filho dele, a Sara é a nora, e foi uma coisa incrível, porque eles fizeram toda a montagem do projeto, toda a parte de informática, e eles recebem o pedido, recebem aí repassam para a gente, se a gente demora eles cobram da gente, né. E aí, enfim, assim, é uma parte bem complicada, né, essa logística toda
Então eu agradeço muito ao Homero, ao Marcos, a Sara, a todo mundo que participou e outras pessoas que acabaram se envolvendo, porque sem eles a gente não teria condição de fazer, sabe. Sim. Então assim, mas é muito, assim, surgiu de uma ideia de ajudar, sabe, e até hoje. A gente precisa divulgar mais, te Uhum. agradeço até, né. Nada, que isso, a gente está aqui para isso mesmo. E porque a gente já ajudou muita gente, a gente já ajudou em cirurgia, a gente já ajudou, em consulta médica, já ajudou a gente a não perder a assistência médica que estava quase perdendo, Nossa. a gente já ajudou com remédio, a gente já ajudou, olha, com aluguel, a gente já alugou com conta de luz, a gente já ajudou tanta gente com tanta coisa, sabe. Uhum. Então, assim, é um projeto que, eh, às vezes a gente pensa, assim, mas não pode pensar em terminar, sabe, tem que seguir, porque ele é muito legal, muito Sim. legal. É que às vezes, né, Miriam, as coisas vão acontecendo, né, mas acho que quando a pessoa olha e vê, né, tudo que você está citando em relação ao projeto, quanto isso ajuda, né, as pessoas, acho que acaba dando você pensa: "Não dá, né, não tem como a gente parar com". É, é. É que é complicado, né, às vezes, né, não é tão fácil de fazer, mas, nossa, muito bom, muito legal. E a pandemia foi um período, assim, que foi complicado, né, eu acho que a Nossa, correria. Essa questão de dublador também, porque acho que vocês não tinham, acho que ninguém tinha muita noção, né, dessa parte de home office, o que que a gente vai fazer, então, assim, acho que isso deve ter sido uma loucura para vocês também. é, foi muito doido, mas foi muito legal, que a gente começou até hoje, né, a gente eu acabei de fazer um trabalho Uhum. aqui na cabine onde eu tô para São Paulo, por exemplo, então é bem legal, bem legal. É, Foi querendo ou não, um isso facilitou, né, acho que você conseguir atuar também em outros estúdios também, né. é, isso, foi muito legal. São Paulo começou a gravar com carioca, carioca começou a gravar com paulista, foi muito bacana, essa mistura, sabe, muito legal. É, acho que antes era um pouco mais, né, separado, né, o meio, Aham, tinha exatamente. tinha um pouco mais essa separação. E aí, assim, Miriam, eu vi que até você também chegou a postar nas suas redes sociais a questão da dublagem viva. Como é que anda, assim, esse movimento? Como é que anda a questão da dublagem, né, em relação à IA também? É, o movimento continua, né, a gente está esperando, na verdade, são projetos de lei que têm que ser aprovados para, Hum, porque na verdade o que a gente quer é regulamentação, sim. entendeu? É regulamentação. Porque imagina pegar a minha voz e alimentar uma IA para Uhum, acabar com o meu próprio trabalho. Isso é uma loucura, né. sim. Então, assim, a gente precisa de regulamentação. Eu imagino que é complicado, né? É o que eu sempre falo, assim, eu acho que a tecnologia ela tá aí para ajudar, né? Mas eu acho que tem coisas que não cabe, sabe? Tipo, não cabe. É, Né? fala o seguinte, por exemplo, vamos dizer, a IA ela não cria, ela não pensa, ela não, né, ela é alimentada por coisas que já existem. A arte, ela está em constante mudança, tem que estar, né, Uhum, evoluindo, mudando. Você pega um filme de 15 anos atrás, pega um de hoje, você vai ver como a interpretação é diferente. Tô falando sim. qual é melhor, qual é pior, mas a tendência, você pega uma novela, vê a novela que passa lá, vale a pena ver de novo. Você vê o tom dos atores é completamente diferente da novela atual. Uhum, Daqui a 5 anos,
a novela vai estar diferente dessa atual. E assim por diante, porque a arte ela não é estagnada, ela evolui, ela muda, ela vai para lá, vai para cá, né. Então, quando você pensa que de repente alimentar uma IA com coisas que já existem e usar isso para arte, é apavorante, porque Uhum. vai ser uma coisa, eh, que vai parar ali, não vai ter mais evolução, não vai ter mais mudança, vai ser sempre assim, aquilo que está ali na IA. Então, assim, eu acho que a IA pode combinar com várias coisas, mas para arte ela não combina, porque ela não é criativa, ela só copia, né. Sim. Eu não eu não canso de, acho que já tive com alguns dubladores aqui, eu não canso de falar sobre isso, porque eu com certeza você viu um filme que a Prime Video tentou fazer com IA e que ficou assim, gente, ficou horroroso. Ficou um negócio, assim, que era, você via que não tinha qualidade nenhuma. Mas sabe qual é o problema? Vou te falar, o problema é que um dia eles podem alcançar a perfeição, entendeu? Pode ficar legal, mas o que eu te falo é que vai estagnar a arte, ela vai parar ali, Uhum. daquele jeito, entendeu? E acabou. Então, você, mata a arte se você fizer isso, sabe, porque a arte ela tem movimento, ela está em constante evolução. Sim. É, assim, você, Miriam, né, são bastante anos de dublagem e tal. Você olhando para trás, assim, na dublagem, se você pudesse, assim, mudar algo, melhorar algo, assim, o que que seria para você? Mudar algo na dublagem? Se você olhar, tipo, ver toda a trajetória, assim, que a dublagem já teve, né, várias coisas mudaram, né. É, sei lá, eu tenho muita saudade da época que a gente fazia todo mundo junto na bancada, sabe, eu tenho muita saudade dessa época. Porque era uma fase era mais criativo, era mais divertido. Só que assim, tecnicamente é melhor todo mundo fazer separado, porque fica, com mais qualidade técnica, né. Uhum. Mas eu acho que a qualidade artística mesmo era muito boa quando a gente estava todo mundo junto. Eu acho que, querendo ou não, vocês iam se ajudando também, né. Sim, E, por exemplo, quem está começando hoje, ele não tem essa possibilidade de olhar o outro. Né, sim. de olhar como é que o outro faz, de aprender com o outro, É porque hoje então tem toda a questão burocrática, né, que você não pode mais assistir, né, ô Miriam, que no aham, estúdios, né, também. exatamente, não pode mais. Ficou complicado para quem está começando. Imagino. Imagino que é o que eu disse, né, vocês se ajudavam, né, e acho que para quem está começando agora era, pô, legal ver, tipo, a pessoa dublando, assim, né, acho que tirou um pouco disso, né. E aí com essa coisa de confidencialidade, ninguém pode mais assistir. As pessoas estavam começando e iam para o estúdio Uhum. assistir os veteranos dublando, entendeu. Era legal, era um aprendizado. Hoje em dia não existe mais, não pode. Sim, Óbvio, né, não pode, é confidencial, realmente não pode. aí não E tem ok, jeito. é. Bom, Miriam, a gente está chegando ao final aqui. Eu queria Aham, muito te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui, participado, né, ter topado bater esse papo com a gente. Quem sabe a gente marca uma parte 2 aí, tá bom. mas eu queria muito te agradecer e deixar um espaço para você se despedir do pessoal, falar se Aham. quiser, divulgar suas redes sociais, pode ficar à vontade. Tá bom, querida, eu que agradeço mesmo, né, e assim, agradeço o carinho dos fãs, o carinho, das pessoas que procuram a gente para entrevista, para podcast, ou pra nossa, assim, é muito legal, sabe,
a gente realmente é privilegiado nesse ponto, porque, olha, outro dia eu não estava muito bem, aí eu estava Uhum. vendo aí estava vendo um post, cara, quanta gente falando tanta coisa carinhosa, sabe. Eu falei: "Eu não tenho direito de estar mal, eu tenho que estar feliz", sabe. Então, assim, muito obrigada pelo carinho mesmo, muito obrigada. E, se vocês puderem prestigiar o Nossas Vozes, tá, o site é nossasvozes.org.br e no Instagram é Nossas Vozes Oficial, né, @Nossas Vozes Oficial. O meu Instagram é @Miriam Fischer, Miriam com M de mamãe no final e Fischer sem S, Fisches. É Fischer Sonnenschein também, que eu tenho o meu nome de casada lá também, que eu acabei deixando meu nome Seu completo, que nome eu é bem diferente, né? Miriam Fischer Sonnenschein. Aí quando vê um Zo, sou eu. Mas é isso. E assim, é muito legal. E na medida do possível, eu procuro, responder as pessoas e tal, mas às vezes, por exemplo, eu vou dormir, já é tarde, aí eu deito, fico vendo, aí eu queria responder aquela pessoa, mas já está muito tarde. Falei: "Ih, de repente vou acordar, né, vai dar um ping Aham. ali". Aí eu falei: "Deixa para amanhã". Aí chega amanhã, às vezes eu esqueço, ou então não sei onde estava, se era Acontece. Instagram, se era então assim, eu queria dizer para quem eu não respondi, mil perdões, porque a cabeça da gente é a 1000 por hora e às vezes eu não dou conta de tudo, né. Mas eu vou tentar me organizar melhor, mas saibam que, cara, não tem coisa mais fofa do que receber as mensagens de vocês. Fico muito feliz, muito honrada, muito feliz mesmo. É. Bom, eu que te agradeço mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. E eu espero que vocês gostem, tá, pessoal, desse episódio. Beijos e até a próxima. Beijo, gente, até.